Olá, Jéssica, a primeira, bem-vinda. Bem-vinda a todos que estão chegando, Fabiano, Ana Flávia, Igor. Vamos entrando. Gente, a casa é sua, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que me interessa muito e sobre o qual eu já criei uma tese sobre isso e eu quero trazer para vocês, que é sobre o casamento, sob o regime da separação obrigatória de bens. Então, vamos, enquanto vocês chegam, né, nós precisamos de um minutinho para dar tempo de processar a entrada de vocês, para não perder o início, mas enfim, bem-vindo a todos, obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre a obrigatoriedade do regime da separação de bens. Bem, nós sabemos que nem todas as pessoas têm o direito, a liberdade de se casar, de escolher o seu regime de bens. O regime de bens que nós temos hoje 4 regimes de bens, é importante falar isso. O regime da separação, o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal e o regime da participação final dos aquestos. Eu não conheço ninguém que tenha se casado pelo regime da participação final dos aquestos. Se alguém aqui souber disso, por favor, me contem, porque eu acho um regime tão complicado que tem que casar com a pessoa e também com um contador para ver se administra aquelas contas ali. Agora, esse foi uma importação, né, europeia e que é um regime que não pegou. Eu até queria saber se alguém já teve essa prática, algum caso do regime da participação final dos aquestos. O regime da comunhão universal de bens, que também pode ter algum bem incomunicável, se houver, por exemplo, uma doação com cláusula de incomunicabilidade. O regime da comunhão parcial de bens, que é o que traz mais problemas, assim, que é o regime mais comum, né? Porque todo mundo entra no automático do regime, assim, portanto, quem não faz o pacto antenupcial acaba o Estado escolhendo por ele o regime da comunhão parcial de bens. Isto nem sempre foi assim. O regime, entre aspas, automático da comunhão parcial de bens é desde 1977, porque antes era do regime da comunhão universal de bens. Há quem defenda que o regime automático deveria ser o regime da separação de bens. Eu, particularmente, acho o regime da comunhão parcial de bens justo. Mas nós temos alguns problemas, em algum momento nós falaremos especificamente sobre isso. Mas eu quero focar hoje no regime da separação de bens, que são 2 espécies. O da separação convencional, ou seja, onde se convenciona onde se convenciona, ou seja, onde se escolhe aquelas cláusulas do regime de bens, e que você pode, mas temos também o regime da comunhão, da separação legal, que são o regime obrigatório. Uma coisa que pouca gente sabe, que é importante falar, e isso interfere muito na nossa vida profissional, eu vou contar para vocês uma história aqui pela qual eu passei, que é o regime, que eu posso inventar o regime que eu quiser. Né? Ali nós temos 4 regimes de bens previstos, mas tem um artigo lá que diz: é lícito aos nubentes estabelecer o que lhes aprouver quanto ao regime de bens. Mas, então, eu tenho feito muito isso, né? O pacto antenupcial, ou o contrato de união estável, que hoje nós não temos diferença aí, e quando eu estabeleço isso, quando eu estabeleço um regime, eu posso fazer exceções, posso trazer exceções. Por exemplo, regime da separação de bens, porque muitos empresários precisam se casar pelo regime da separação de bens, e o regime de separação de bens, mas com algumas ressalvas, porque não é justo, principalmente a mulher, que quando ela se casa pelo regime de separação de bens, eu já tive casos assim em que ela larga tudo, larga o trabalho, larga a sua vida profissional para se dedicar, né, acreditando no amor, o amor romântico, é uma outra história que a gente precisa conversar, e quando se separa, aquele trabalho que ela exerceu durante anos, teve filhos, aquilo não tem valor nenhum. Por isso é importante fazer o regime da separação de bens com ressalva. Mas o que eu quero focar aqui hoje, nessa nossa rápida live,
é sobre a obrigatoriedade do regime de bens, porque tem algumas novidades que eu quero trazer. Bom, primeiro, só lembrando, quem é que não... Quem tem menos de 18 anos, quem ainda não fez partilha de bens da relação anterior, seja do casamento, seja da união estável, o regime é da separação obrigatória de bens, e quem tem mais de 70 anos. Bom, quem tem mais de 70 anos não tem a liberdade de escolher. Isso seria uma restrição ao direito de amar, né? Porque, olha, e qual é o espírito, e a lei tem um espírito, né? Qual é o espírito desta proibição do casamento dos 70 anos, com mais de 70 anos, né? Montesquieu, no seu célebre livro, sua célebre obra, O Espírito das Leis, né? Já dizia isso. Então, o espírito desta lei, né, desse artigo, dessa regra, é que, para evitar golpe do baú, né? Então, imagina-se que quem tem mais de 70 anos, homens e mulheres, eles estão mais sujeitos a uma paixão desenfreada e que vai ser passado para trás, né? E aqui a gente entra com a psicanálise. A psicanálise diz que, o Lacan especialmente, né, que todo sujeito, enquanto sujeito, deve se responsabilizar pelos seus atos. Será que eu, com mais de 70 anos, não posso escolher o regime de bens? Será que eu estou tão vulnerável assim, a ponto de que alguém vai me passar a perna, né, com os bens? Bom, eu entendo que sim, que é uma restrição ao direito de amar. Mas nem sempre foi assim, foi pior, porque até o Código Civil de 2003, aliás, o Código Civil, que está fazendo 20 anos, ele fez uma mudança nisso, né, na igualização dos bens, que é de 2002, entrou em vigor em 2003. Porque antes era assim, ó, as mulheres com 50 anos e os homens com 60. Com o Código Civil, diante do princípio da igualdade, até da Constituição, começou a se fazer essa leitura, passou tudo para 60. Depois nós tivemos uma lei que diz que a partir dos 70. Bom, eu já tive casos, essa é uma novidade que eu quero trazer para vocês, em que um homem com 70 anos, com 72 anos, me procurou e queria se casar, mas não queria ter essa imposição no seu regime de bens, essa imposição, essa obrigatoriedade. Ele já tinha a vida resolvida, ele queria fazer um pacto antenupcial e, portanto, estabelecer regras diferentes daquela, né, que se estabelece no pacto antenupcial, que é assim, separação absoluta de bens. E isso é muito importante em algumas situações, porque a diferença entre o regime da separação legal, né, o regime de separação obrigatória, e o regime da separação convencional, é que se eu me caso pela separação convencional, por minha escolha, livre escolha, eu não sou meeiro, né? Então os cônjuges ou companheiros, por analogia, não são meeiros, mas são herdeiros. E esse é um grande problema, aliás, um grande estrago que o Código Civil fez, né, que foi de alterar essa ordem da vocação hereditária, estabelecendo o cônjuge como herdeiro necessário. Mas isso é um outro assunto para uma outra live que nós voltaremos a falar sobre isso. O que eu quero dizer aqui é que se tem uma separação, se eu escolho o regime da separação convencional de bens, eu me protejo, né, eu protejo o cliente apenas da ameação, ou seja, se a relação se dissolver em vida. Mas se for pela morte, aí nós temos a herança. Então, o cônjuge, companheiro é outra história, eu entendo que não. O cônjuge não entra, né, o cônjuge passa a ser herdeiro necessário. Passa a ser herdeiro necessário. E, se for pelo regime da separação obrigatória de bens, ele não é herdeiro necessário. Ele não é herdeiro, né? Bom, para essas situações da separação de bens, eu posso, se eu quiser que o meu cônjuge não seja herdeiro, eu posso fazer um testamento, mas esse testamento é só e somente só, já que o cônjuge é herdeiro necessário, da parte disponível, porque tem uma parte indisponível, chamada legítima. Então, eu só restringo 50% do meu patrimônio. Bem, mas nós temos uma evolução, não sei se evolução, hoje isso está sendo questionado, é que a súmula, né, nós temos a súmula 377,
e que diz o seguinte: se os bens adquiridos a título oneroso na constância da união são partilháveis, desde que demonstrado o esforço comum. Essa súmula que é do STF e que tem sido aplicada, e a grande novidade que tem é que nós temos uma decisão recente, eu já vou disponibilizar isso lá para vocês que são meus alunos lá do curso Clínica do Direito, estou trazendo essas decisões, aliás, como todas as decisões mais importantes estão lá na plataforma do curso para eu poder ir atualizando vocês, tá? Mas voltando, o que interessa é que essa decisão do STJ disse, olha, é possível fazer uma exclusão da turma, um afastamento da súmula 377. Então, atenção, vocês que são advogados, que fazem contratos, pactos, né, do regime da separação de bens, é preciso falar que está afastando a súmula 377, tá? Então, mas a novidade que eu queria trazer para vocês, além de dizer que o STJ recentemente estabeleceu essa possibilidade do afastamento, porque tinha essa dúvida, né? É que recentemente eu consegui fazer, e aí eu entrei com o processo judicial, uma pessoa que me procurou com 72 anos de idade, que queria se casar, e tinha toda uma justificativa. Eu entrei com o processo judicial pedindo autorização, justificando aquilo ali, mostrando a lucidez, né, que ele não tinha nenhuma vulnerabilidade, e o juiz autorizou. Não teve recurso, então isso não foi publicado como uma jurisprudência, né, que só foi uma decisão de primeira instância. Mas a outra novidade também e que aí nós devemos prestar muita atenção, é que se vai se casar, se a pessoa que tem mais de 70 anos vai se casar, que automaticamente é obrigatório de bens, mas se tem um período anterior de união estável, ou mesmo se vai viver união estável, se vive em união estável, vai fazer um contrato agora, mas tem um passado em que já vivia com esta pessoa, eu entendo que não é separação obrigatória de bens. Alguns cartórios até já fazem isso automaticamente. Eu tive duas situações complicadas assim, com cartórios, com os tabeliães. Uma delas, voltando anteriormente, é quando eu expliquei ao meu cliente que ele poderia escolher o regime de bens que quisesse. E ele foi ao cartório fazer o pacto antenupcial e queria uma situação diferente. O cartório disse que não poderia, só poderia entrar naquele padrão. E eu aí fiz uma pesquisa, falei, bom, acho que vai ter que caçar o meu diploma, porque eu dei uma informação errada. Então, os cartórios, eles não prestam atenção nisso. Então, o fato do cartório dizer que não pode, não quer dizer que seja verdade. Nós estamos aqui estudando, né? E eu falei, olha, aí eu fiz uma pesquisa em todos os outros cartórios, e aquele cartório que proibiu fazer um regime diferente estava completamente equivocado. Assim como o cartório que esse meu amigo foi casar, ele queria se casar, aliás, ele queria fazer um contrato de união estável, porque nesse sentido, então, não tem diferença. Ele já vivia com a mulher há mais de 30 anos e ele fez 75. E ele queria fazer agora, para facilitar, por todos os outros motivos, né, vários motivos, ele queria formalizar essa união estável entre eles. Foi no cartório, o cartório falou, olha, só pode ser pelo regime da separação obrigatória de bens. Foi quando ele me procurou, eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Isso é ficar muito apegado à literalidade da lei. E essa é a nossa diferença, e essa nós, advogados, que devemos pensar e considerar todas as fontes do direito, não apenas a regra da lei, a lei como regra, que às vezes empobrece muito o direito. Então eu falo, olha, mas esse cartório disse que você não pode fazer um contrato de união estável pelo regime da comunhão parcial, que eles queriam comunhão parcial, e o cartório disse que não. Bom, aí eu entrei em cena e fui pesquisar vários cartórios e descobri alguns cartórios já faziam isso. Olha, se demonstra que tem uma união estável anterior, mesmo se eu fizer a escritura hoje, com o regime da separação, uma escritura hoje com mais de 70 anos, que em tese seria separação obrigatória, não precisa fazer. O cartório pode fazer direto. Se em todo caso o cartório insistir nisso, nós podemos pedir uma autorização judicial.
Bem, gente, essas noções rápidas aqui, né, sobre o regime da separação obrigatória de bens, essas reflexões sobre isso, é para que a gente possa dar um passo adiante na nossa clínica do direito. E quando nós temos consciência disso, nós nos autorizamos a criar teses como essas, por exemplo, que eu criei, e todo dia a gente pode inventar isso. Nós não podemos nos dobrar a literalidade da lei, principalmente quando aquilo ali não é justo. Nós, advogados, que nos deparamos o tempo todo entre o justo e o legal, nós não podemos nos afastar e deixar de acreditar naquilo que é justo. Vamos acreditar nisso, para isso, claro que requer estudo, consistência, mas quem se autoriza a criar essas teses, aí é a psicanálise mesmo, né? Sempre vem a psicanálise na minha cabeça. Sou eu mesmo que me autorizo a criar essas teses, né? Porque eu acredito naquilo, né? É uma concepção interna que vem depois para o externo, para o mundo jurídico. Mas a gente fala mais sobre isso depois. Hoje à noite nós temos uma live super interessante sobre sobrepartilha com o meu xará Rodrigo Mazei, às 19h33. Até lá. Obrigado pela presença de todos aqui. Espero que possam também estar presentes lá às 19h30. Até já.